11 horas e 48 minutos, 11 e 48. Bom dia para você, ouvinte. Você está ligado, sintonizado nas YM 597, canal 200, na 87.9, na Liberdade FM. Hoje é terça-feira, 2 de maio de 2023. Terça-feira, né? Que coisa. Um feriadão na segunda-feira e é assim mesmo. Então, a partir de agora, a sua rádio aqui pela internet e pelo liberdadesbs.com.br, você vai ouvir o Liberdade Notícias na apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Forteschi. E o telefone, o WhatsApp para você participar, para você trazer as tuas reclamações, é o 3633-5401. Eu falei 3633-5401. Você vai trazendo a sua reclamação, vai falando para mim, vai me contando e, claro, eu vou fazendo os comentários e vou explicando para você tudo o que vem acontecendo. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura e eu já venho para iniciar aqui com as informações. Temperatura. Céu encoberto com fortes pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Dia nublado, podendo chover em Santa Catarina e nas regiões oeste e sudoeste do Paraná. Poucas nuvens nas demais áreas paranaenses. A temperatura mínima fica em torno de 10 graus e a máxima prevista é de 29 graus. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Vamos ao tempo e a temperatura neste momento aqui na tríplice fronteira dos bairros Centro, claro, 25 de julho, Xirã e nos estúdios da Liberdade FM. Enquanto não sai a estação, lá na nossa estação meteorológica, nós vamos aqui para a previsão do tempo, segundo o Climatempo, né? Diz que hoje será parecido com ontem, então vai ficar bom o dia aqui, ó. Nós temos agora aí fora uma temperatura de 23 graus, tivemos nevoeiro ao amanhecer, é verdade. Tivemos nuvens e teremos as nuvens que vão aumentar no decorrer da tarde, então presta atenção aí. Ventos a 7 km por hora, a umidade do ar está em 98%, o sol amanheceu hoje às 6 horas e 41 minutos, então para quem levantou cedo viu aquele amanhecer do sol, e ele vai se pôr para as 17 horas e 47 minutos, quer dizer, já está faltando 12 minutinhos para as 18 horas, o nosso sol vai se pôr, vamos dizer assim, né? Quero lembrar para você o seguinte, que o nosso inverno aí está se aproximando, né? Nós estamos no outono e estamos indo aí a passos largos para o inverno. O inverno está previsto para se iniciar lá pela quarta-feira, dia 21 de junho. Então tá aí, ó, tá chegando o inverno, né? Tá se aproximando. Tá na hora de começar já a encomendar aquela lenha, tá na hora de começar já a preparar, a lixar o fogão, né? Para deixar tudo muito quentinho. Porque o inverno promete mesmo, né? Você está ouvindo Liberdade Notícias. Claro, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui desse que vos fala,
Valmir Forteschi. Nós estamos aqui trazendo as informações e trazendo todas essas informações, né, com relação às notícias aqui do nosso município. Então tá aí. 11 horas e 53 minutos, eu já falei para você, é claro, do nosso tempo, falei da temperatura, vou falar para você do apoio do apoiador cultural exclusivo. Não posso deixar de falar. Vou falar para você do plano funeral e assistência familiar Layer, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lá você tem todos os benefícios do cartão do plano Layer. Tem sim, com vantagens e desconto aqui no comércio local. Quero avisar para você que a equipe do Joel está prontinha para atender. Então basta você ligar agora no 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Layer. O apoio e segurança que toda a família merece. Mas, o Valmir, eu vou ligar lá porque você vai lá ligar lá para conversar com a Jéssica, com todo o pessoal que trabalha lá. Porque eles vão te falar sobre as vantagens do plano. Se você já é associado, você vai saber aonde que você tem o teu desconto. Então não deixa ligar lá no 3626-2568. Quero aproveitar para falar contigo sobre o box up do Jorginho. No final de semana funcionou, coitado, o Jorginho estava lá, né? Parado, que a rua estava aberta, hoje já está de volta, bloqueado ali a Estrada das Neves. Mas o Jorginho está lá, ele está guerreiro. Então entra em contato com ele, de repente ele consegue levar o teu carro aí pelo ladinho até a lavação. O telefone dele é o 99658-2838. Eu falei 99658-2838. Principalmente você que enfrentou a Estrada das Neves, aquele poeirão, né? Tem poeira até dentro da alma do carro. Se tiver uma alma, ele vai estar cheio de pó, não tem outro jeito. Mas para tirar essa poeira, é claro, só o Jorginho lá no box up do Jorginho. E tudo é muito fácil, o telefone 99658-2838. Quero falar para você, é claro, da Academia do Teles. Começou aí a terça-feira, né? Hoje começou a terça-feira, é bom fazer um exercício para manter aqui em dia, porque a saúde, porque lá no Teles é assim, o que vale é a saúde, e saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Forte abraço para toda a equipe do Teles. Se você conhece, volte a praticar esportes porque vale a pena. Se você não conhece, a praticar academia. E se você não conhece, vá lá conhecer, que tu não vai se arrepender. Quero falar para você do AJ, e falando em exercício, para se exercitar tem que estar bem alimentado, né? Para isso, quero falar para você sobre o AJ Restaurante. Sim, fica ali na Associação dos Servidores Públicos. Hoje eles estão lá, voltou ao normal, né? É de segunda a sábado. Você vai até lá, tem um amplo estacionamento, pode almoçar, você vai saborear uma comida de qualidade, né? Isso que é importante. Então aproveite e passe por ali se você não achou lugar para você almoçar ainda. Vamos ver o que diz aqui o cardápio hoje. Segundo o cardápio hoje lá, o que tem? Tem arroz, feijão, macarrão, repolho refogado, tutu de feijão, barbaridade, frango assado, linguicinha toscana. Tá certo? Olha aqui, ó. O buffet livre começa às 11h30 da manhã e vai até às 13h30, então dá tempo aí. E você vai pagar quanto? R$19,90. É muito barato, né? As marmitas podem ser pedidas até às 10h30. Já diminuiu o negócio. Até às 10h30 aí para pedir as marmitas. Mas enfim, dá para encomendar para amanhã. Tem marmita pequena de R$13, tem marmita M de R$14 e tem uma AG de 16 pila, né? Tá certo. Aquela de pedreiro mesmo. Dá para consultar e tem que consultar a taxa de entrega lá também. Então é aí o AEJ Restaurante. Não esqueça aí de passar por lá, né? Não esqueça de ir lá almoçar, fazer essa visita que você não vai se arrepender. O pessoal gosta mesmo de comparecer lá. Os horas e 57 minutos que eu vou aproveitar aqui agora e vamos já para o Momento Solidário. E eu já venho para trazer as informações. Solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém, e ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém.
Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. É claro, 12 horas e 58 minutos, quase indo para a vinhetinha da virada do programa, né? Você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, já vi que a doutora Carla está por aí, né? Forte abraço aí para nossa vereadora que está acompanhando. Mas eu quero falar para você que eu tenho aquela parceria aqui dentro dessa filosofia da vinheta, eu tenho aquela parceria com o pessoal da Missão Social Águias. Eles estão arrecadando principalmente agora roupas, calçados e alimentos. Se você quer fazer a sua doação, quer ajudar alguém, entra em contato com a Águias lá no telefone 9978-8677. Eu falei 99978-8677 com o pessoal da Missão Social Águias, que eles vão encaminhar a sua doação para quem realmente precisa. Lembrando que eu tenho aqui também aquela parceria com o pessoal da Pastoral Social lá, da Igreja Católica de Serra Alta, lá na Igreja São José, né? Tem na paróquia lá. O padre lá cuida de 63 famílias. Deve estar por aí o padre hoje é terça-feira. Forte abraço lá para o padre Claudemir, né? Então tá assim, eles estão arrecadando também comida. Então você que passa aí, já expliquei para você que mora aí no bairro, passa por ali, deixa ali uma contribuição, né? Deixa ali, não precisa ser um saco de comida. Uma vez por mês, se 500 pessoas deixar 1 quilo de alimento, já dá 500 quilos de alimento. Então passou por ali pela paróquia, deixa 1 quilinho de alimento, que vai ser muito importante lá para as nossas crianças. E claro, né, as roupas que se tiver, tudo entrega ali, que eles vão encaminhar para quem realmente precisa. Forte abraço lá para o seu José e a nós, que o pessoal lá da Pastoral Social, e claro também para o padre Claudemir, que estão sempre muito atentos aí às prioridades do bairro, né, e às necessidades de quem precisa ali no bairro. 11 horas em ponto, vamos fazer uma pequena vinhetinha e eu já volto para trazer os informes, né? Liberdade, não dá pra desligar. CYM 597, 87,9. Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. A nossa rádio. Esta programação tem o apoio cultural de... O Forte Atacadista tem tudo para sua casa e seu negócio. Confira. Frango inteiro congelado agosto, quilo, R$6,99. Achocolatado Toddy sachê 1,02 quilos, R$14,98. Açúcar refinado Caravelas 5 quilos, R$16,20. Refrigerante Guaraná Lata 350 ml, R$2,48. E tem a Forte do dia. Costela bovina Friboi tiras com osso congelado, quilo, R$18,78. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laier. Fone 3626-2568. AIJ Restaurante. Aqui tudo é uma delícia. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. E delicioso marmitex. Tamanhos médio e grande. Peça pelo Disque Entrega 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100, Centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, AJ Restaurante. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia.
12 horas e 3 minutos, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Forteschi. Vamos para os informes, a Rede Guapo está contratando aí, estão contratando um folguista, um frentista, então basta você levar o seu currículo ali no posto da 25 de julho, ali pro Walter, né, ali no posto do Guapo, e ele de repente vai escolher o seu currículo e você vai estar empregado. Então é bem importante, né, é importante a gente ficar atento aí a tudo o que vem acontecendo, né? E você está precisando de um emprego, passe lá buscar aí o seu emprego, né? O pessoal está jogando aí RPG, está jogando aí LOL, né? Esses jogos. Então você está na hora, já está chegando perto dos 18 anos, está na hora de começar a trabalhar. Quem sabe lá o Guapo não vai te dar essa oportunidade, passe lá, né? Então lembrando que eles estão contratando aí um caixa, alguém para fazer a folga no caixa, aí um folguista, né? Um frentista. Basta levar o currículo lá, se você for escolhido, você vai trabalhar. Quero lembrar também que o Sindicato dos Servidores Públicos está fazendo um trabalho bem interessante aqui. Eles vão homenagear os Dias das Mães. Declare seu amor por ela. Envie uma foto da sua mãe lá para o WhatsApp do sindicato, que eles vão publicar nas redes sociais, no Facebook, Instagram, durante todo o mês de maio. Então basta você mandar lá para o WhatsApp deles. Tem que se identificar como sócio, né? O telefone do WhatsApp do sindicato é o 47 36 33 62 53. Não esqueça de dizer seu nome completo e o nome de sua mãe. No caso da mãe, né, ser a pessoa que vai mandar lá a homenagem que o filho pediu, então a pessoa tem que se identificar com o nome e o nome do filho junto, né? Então, e vale apenas uma foto por sócio. Eu achei bem interessante essa iniciativa lá de toda a direção do sindicato, né? Então ficou bem interessante. Aproveitar aí para homenagear as mães. Próximo final de semana já está aí, né? Passa ligeirinho. 12 horas e 5 minutos, 12 e 5 e as coisas vão passando, né? 2 e 5, 12 e 5, que é assim, né? Mentaliza comigo, né? O povo brasileiro, ele tá assim, ele xinga, ele bufa, né? Mas no final das contas ele paga, né? Tava falando aí com relação à questão da Estrada das Neves, o pessoal hoje tem que lembrar que tá tudo interditado, não tem jeito, eles estão trabalhando, né? Vamos deixar que eles interditem, melhor sofrer com tudo interditado do que a gente aí ficar se preocupando. Logo daí termina, tomara que não chova, que o tempo firme, para que eles possam fazer essa primeira etapa ali, para que fique liberado. Então o pessoal vai poder usar aí, para nós que moramos em Serra Alta, né, a antiga Estrada Velha, para fazer o desvio e, claro, resolver essa parte, facilitar a nossa vida. Tomara que termine meio logo. Para isso é bom interditar mesmo, até no final das contas evita até os acidentes, né? Hoje de manhã também passei aqui ali no Ruezer, estava interditado para subir, mas para descer estava liberado. Por quê? Porque precisou fazer a manutenção na rua da via. Então passei por lá, o pessoal da Secretaria de Obras, forte abraço, estava trabalhando na rua. O pessoal não entende que essa rua ali é uma rua que pega pouco sol. Então vamos falar já aqui, vamos começar a falar. É uma rua que pega pouco sol. Então é claro, sobe caminhão pesado, sobe carro pesado ali. O que acontece com a rua que pega pouco sol? Vai dar buraco, vai dar aquela famosa esfregadeira e aí arrebenta os carros menor. Mas quem tem maior não tá nem aí, né? Então tem um pessoal aí que não tá nem aí com isso aí, não tá nem aí com o cheque do leite, como diz outro, e o que acontece, aí todo mundo sofre. Então hoje de manhã eles interditaram tudo ali, viu os agentes de trânsito do Detran, um forte abraço para eles, tinha um lá embaixo cuidando lá embaixo, ali já na entrada, que dá acesso pela Matias Nossa, e tinha dois lá em cima já de prontidão cuidando para que o pessoal só descesse, né? Mas estava funcionando bem. Por quê? Para poder passar, acertar e que enquanto a Estrada das Neves esteja funcionando, o pessoal que tem veículo pequeno consiga fazer pelo menos o desvio ali pela estrada ali no Ruesler. Pena, eu passei de manhã, eu encontrei 3 caminhoneiros, três caminhões descendo e não estão nem aí, né? Então é terrível, por causa de meia dúzia de sem vergonha, todo mundo paga. Triste, mas é verdade, né? É que essa gente, eles não ouvem jornal, eles não lê jornal, não lê notícia, eles estão tudo só grudados nessa fake news, né? Só nessa tranqueiragem dessas fake news que é passada aí por WhatsApp. Isso ali eles estão muito atentos, né? Eles recebem só o que o robô manda. Eles recebem só o que o algoritmo manda, só isso, não recebe mais nada na vida deles, né? Até, inclusive está passando uma discussão aí no Congresso Nacional para regulamentar isso aí, tomara que passe logo para acabar com isso aí, né? Para ver que o pessoal que procurem
meios de informação com credibilidade, que fale mesmo o que está acontecendo, que informe as pessoas. Mas esse tipo de gente não, né? Então ele não está informado, ele não está nem aí, ele pega, ele sobe em cima daquele veículo dele, ele levanta aquele narizão e vai, né? Não está nem aí para o outro lado, não está nem aí para as pessoas que precisam. Isso com relação à questão dos carros. Mas, graças a Deus, 90% é gente boa. Isso é uma faixa dos 10% que não vale nada, né? Mas eu quero dizer para você aqui o seguinte também, que temos que ficar muito atento a tudo isso, né? Sair pouco mais cedo de casa e lembrar dos pedestres. Eu ainda não vi as nossas autoridades, tive na última sessão na Câmara de Vereadores lá, não vi ninguém falar com relação se houve uma notificação lá da empresa de ônibus, se alguém conversou com a empresa de ônibus para se colocar nesses períodos que estava trancado ali a estrada, que está trancada a Estrada das Neves, que se coloque um ônibus menor para fazer a circulação de pessoas dentro do bairro Serra Alta. Ninguém trouxe isso à baila ainda, ninguém falou nada, ninguém diz nada. Eu nunca vi isso na minha vida, só pode ser em São Bento do Sul, né? É um 10% aí de Jaguar que quer acabar com tudo, não querem deixar os outros estragar para que os outros... Se eu não posso passar, que ninguém passe, que estrague, né? Então é assim que esse tipo de gente passa. Mas aí tem a questão também do usuário de transporte coletivo. Eles estão abandonados, né? Estão largadas as traças aí no bairro. E não é só em Serra Alta. Aí ontem, no final de semana, também estive aí pelo lado do Cruzeiro, em Oxford, e o pessoal também está reclamando que está tudo abandonado. Entendeu? Outro dia estava aí o diretor do Procon e disse, não, mas ele tem que ver que a empresa não sabe se fica, não sabe se sai, mas o problema não é nosso, né? Se sai ou se fica, eles têm que fazer, eles têm que prestar um serviço de qualidade, até que se resolva toda essa questão da licitação. E alguém precisa fiscalizar isso. Alguém precisa ir para cima dessa empresa. Alguém tem que ir lá e pregar, e não é lá para entregar dinheiro, não é lá para o poder público cada vez socorrer com dinheiro, socorrer com grana, e daí não se ter um resultado, não se ter de lá para cá uma contrapartida. Tem que ir lá para aplicar fortes multas mesmo, sem dó e sem piedade. Tem que pregar ali multa. A pessoa só prende por duas vias, né? Ou é pelo amor ou é pela dor. Se não tem compromisso com a sociedade, se não tem compromisso com as pessoas, tem que levar ali multa mesmo. Entende? Por que não foi colocado um ônibus para circular só dentro do bairro Serra Alta ainda? Por que não foi organizado? Por que não é organizado? São as perguntas que as pessoas querem saber. Por que isso não foi organizado? Por que isso não está organizado? Por que quem depende de ônibus tem que tá sofrendo? Por que os ônibus estão superlotados? Nos horários que tem mais circulação de gente, coloca mais ônibus. Para isso existem os estudos, né? Nos horários que tem menos circulação de gente, se coloca menos ônibus, vai gastar menos diesel, menos pneu, menos funcionário. Isso é normal. Mas precisa ser tomada uma decisão. E são decisões administrativas que tem que ser feito, que tem que ser resolvido. Mas a empresa não faz. Aí existe o poder público para fiscalizar. Eu lembro que tinha um fiscal aí que fiscalizava esses ônibus. Na época, acho que quem fazia isso era o seu Gurmancino, se não me engano, né? Grande abraço por aqui. O seu Gurmancino, não, desculpa. O Gu é das Ossadas, confundiu os homens. Mas eu sei que tinha um fiscal aqui. Entende? E por que não tem mais fiscal? Por que ninguém está fiscalizando esses ônibus? Por que os ônibus em horários de pico estão lotados? Por que não se coloca mais? Então são essas perguntas que ficam. Houve a pandemia? Houve. Mas houve mudanças, né? Acabou? Não sei. Mas as leis foram mudando e agora tem que ter essa adaptação. Talvez não vai voltar como estava 100%, mas precisa ser melhorado. Alguém precisa pensar nessas pessoas que dependem disso aí. Alguém precisa pensar nesses usuários. Entende? Alguém precisa pensar nesses usuários que dependem de ônibus. Mas vamos fazer de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos, como era antes, de 20 em 20, de hora em hora. Mas nas horas certas as pessoas precisam trabalhar. Hoje eu vi uma reportagem aí no Jornal Gazeta que aumentou mais 10 mil e poucos carros em São Bento do Sul. Onde é que vai parar com isso aí? Daqui a pouco não vai ter estrada, não vai ter uma enfiada, a gente passar por cima um do outro, não tem como passar. Está ficando cada vez mais apertada essa questão do nosso trânsito aqui em São Bento. Aqui o Adriel está participando aqui e diz o seguinte, olha aqui, ó.
Estamos sintonizados. Vê se quando der a prefeitura, dá uma passada na nossa rua, 31 de maio, que dá 25 de julho, já tá feia. Pois eu acredito, né? Essas ruas não tem o que aguente. O retorno é lento sempre, Fortes, que é bem assim mesmo, bem retorno, bem lento mesmo, né? Você tem razão em falar essas coisas. Mas nós precisamos fazer essa cobrança. Nós precisamos cobrar, temos que cobrar da questão da administração pública, temos que cobrar aí do gestor, temos que cobrar das pessoas que estão lá para fiscalizar, para ir lá conversar, né? Não conversa uma vez, conversa duas vezes, é que nem o pai em casa, ele conversa uma vez com o filho, conversa duas vezes, três, na terceira vez vai pro castigo. Tem que ser feito alguma coisa. Não dá mais para aceitar esse tipo aí não dá para aceitar esse tipo aí de trabalho, né? Não dá para aceitar esse tipo mais de prestação de serviço de qualidade ruim. Não dá. Nós precisamos que alguém pense. Nós precisamos que alguém pense aí no usuário, em todos os usuários. Pense nas pessoas que usam a calçada. Entende? Esse negócio de individualismo aí não vai levar a lugar nenhum. Tem que pensar no conjunto. E às vezes o que vai favorecer a maioria não vai favorecer uma minoria, vai ter que ser sacrificado, porque é assim que funciona. Entende? A necessidade aí, o que vale é a necessidade de muitos, e não a necessidade de poucos, tem que ser o contrário. A necessidade de uma pessoa tem que ser sacrificada em virtude a necessidade de muitas pessoas. Nós precisamos pensar no conjunto da obra. Ah, mas eu vou resolver o meu problema, o vizinho é que se lasque. Não dá. Se eu estou com um problema com a vizinha lá que larga uma água no meu terreno, não tem jeito. Só vou ter que acionar ela na justiça, gastar um dinheiro para me incomodar com a mulher. Cara. Entende? E aí eu vou fazer o quê? Por quê? Porque quando a pessoa é canalha, eu não tenho que fazer, né? Entende? E aí faço o quê? Entende? Aí você tem que ir lá, tem que perturbar a autoridade pública, tem que correr atrás de todo mundo. Se cada um fizesse a sua parte, prontinho. Cuide do que é seu, mas é difícil, né? Isso é muito difícil. Então você que está aí me ouvindo, tem que ficar muito atento a tudo que está acontecendo aqui no município de São Bento do Sul. E nós precisamos cobrar das nossas autoridades essa questão do transporte coletivo. As pessoas precisam, tem muita gente que usa ainda o ônibus. Se tivesse melhor, eu tenho certeza que muitas mais pessoas usariam também. Mas não está bom, né? Se tivesse bom, as pessoas usam o que está bom. Se você sai, você precisa trabalhar, dependendo do horário, você não vai. Você vai ter que pegar um Uber, vai ter que pegar um Uber, vai ter que pegar qualquer outro transporte alternativo, porque a demora, né, para chegar nos lugares devido ao uso do transporte coletivo não está sendo bem organizado, não está sendo bem gerenciado. E aí as pessoas acabam desanimando. É mais fácil comprar uma motinha, é mais fácil comprar uma bis, é mais fácil fazer qualquer outro tipo de trabalho. A questão do valor do transporte público tá uma baba de caro, se for pensar bem, né? Ah, uma vez, Borges, que é tudo cheio de muro, é tudo cheio de morro, o município, se concorda, cheio de morro, o município, vai mais diesel, o diesel tá caro, tudo, pois é. Mas tem que se encontrar uma alternativa, tem que ver o que dá para fazer. Ah, vamos colocar ônibus com bateria solar, vamos colocar ônibus para carregar em aqueles postos como é que se fala? Postos de bateria elétrica, mas tem que se pensar nas alternativas para que se tenha qualidade e para que se possa a empresa ganhar dinheiro também, porque é uma empresa capitalista, precisa ganhar dinheiro, mas que o usuário tenha um transporte de qualidade e que se faça um incentivo para que as pessoas resolvam usar o transporte público. Agora, o que não dá é para deixar as pessoas abandonadas, né, como está acontecendo. O que não dá é para deixar as pessoas largadas. Simplesmente é o Léo, né? Se vire. Chega na terça-feira, ontem era feriado, na terça-feira para iniciar o trabalho, como é que vamos agora? Corra atrás, se vire. Pagamos muito caro, pagamos muito imposto caro, sofremos demais para poder se virar. Por quê? Porque meia dúzia que não quer saber de trabalhar. Entendeu? Aí não dá, né? Por causa de meia dúzia que não quer trabalhar. Por causa de meia dúzia que só quer ganhar o dinheiro, como falava lá pro meu amigo Eduardo Detru, né? Que é no ar-condicionado, cafezinho. Ele tá lá no dele, né? Quando ele pega o carro dele, não tá em obra, asfalto lisinho, porque já passou por esse período, e os outros que se lasquem.
Então, as nossas autoridades públicas precisam começar a correr. Eles precisam ir atrás. Precisam que faça essas reuniões, que chame. Você vai, você alerta. Entende? Tem que parar de pensar só no voto. Chama lá essa empresa para conversar. Ah, mas a nossa licitação está indo para as pagas. O problema não é nosso. Enquanto não for, vocês vão fazer o trabalho como é para ser feito. Depois que terminarem, aí é outros 500. Mas precisa ser feita essa cobrança. Nós precisamos cobrar. Precisamos que as autoridades públicas cobrem. Precisamos que os nossos vereadores chamem essa empresa de novo lá e chamem uma, duas, fazer eles passar vergonha na Câmara de Vereadores. Então, mas por que não coloca lá os ônibus? Por que não está circulando um ônibus nos dias que está sendo bloqueada a rua, não está circulando um ônibus dentro do bairro Serra Alta para levar o pessoal até o terminal para facilitar a vida deles? O pessoal da Estrada Velha está sem ônibus ali, né? Entendeu? Ah, mas tem 1 ou 2 passageiros lá, mas é o direito deles, tem 1 ou 2 passageiros. Chega agora, nesse período, o pessoal que é aposentado gosta de pegar o ônibus para vir para o centro, para buscar o pagamento. E aí como é que fica? Vai vir do quê? Entendeu? Complicado, né? Aí vai ter que chamar um táxi, vai fazer toda essa volta no município, vai ter que vir pela Xarampi, pensa um trajeto maior que tem que fazer. Vai colocar mais carro na rua ainda, porque vai dar mais congestionamento. Porque daí vai ter que ser um carro para cada aposentado. Pensa só o tamanho do rolo. Você vê 500 pessoas por centro do bairro Serra Alta, já deu 500 carros a mais na rua. Será que ninguém entende isso? Entende? Será que não estava na hora da empresa fazer umas promoções ali? Olha, para você que é aposentado, você vai vir, vai ter um ônibus especial. Fazer umas promoções, colocar um ônibus especial para receber o dia do pagamento, porque pense quanto carro a menos que vai sair de circulação para facilitar a vida dessa gente, quanto carro a menos que vai circular no município. Ele vai desafogar o centro e vai deixar para as pessoas que estão circulando e precisam trabalhar, né? Não que essas pessoas não estejam trabalhando, porque é através dos aplicativos e aí através do aplicativo e através aí dos táxis, né? E vai faltar, e mesmo assim, se 500 pessoas, e não vai ter 500 táxis, não vai ter 500 aplicativos aí para colocar todo esse pessoal para trabalhar, se não vai ter o que chegue. Então precisa ser pensado nisso. Nós precisamos de uma equipe que pense em tudo isso, que faça essa avaliação, que veja, encontre, que monte as estratégias, e isso é função deles lá, estão ganhando bem pago para isso aí. Vamos ver aqui olha aqui, ó. E vamos ver essa questão da 31 olha aqui, ó. Vê se fortalece, se der. Vou dar uma olhadinha depois aqui no site lá para ver o que o Adriel está dizendo. Mas então vamos usar um pequeno intervalo e eu já volto para trazer mais comentários e mais informações para você aqui no Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laier. Fone 3626-2568. As flores, elas estão em todos os momentos da sua vida. E a Floricultura São Bento participa desses momentos com você. Floricultura São Bento, WhatsApp 47984833256. Endereço Rua Xiram, em frente ao Cemitério Municipal. No Instagram, @Floricultura São Bento. Confira nossa variedade de flores, coroas, arranjos, buquês, cartões e presentes. Floricultura São Bento. Seus momentos merecem flores. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM.
Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento da senhora Laurita Correia dos Santos Augustin, com 76 anos de idade, ocorrido no dia 1º de maio no Hospital e Maternidade Sagrada Família. Deixe lutados 2 filhas, 2 genros, 3 netos, irmãos, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na capela do bairro Cruzeiro. Seu corpo está sendo velado na capela do bairro Cruzeiro, de onde sairá o féretro, dia 2 de maio, às 14 horas, seguindo para o sepultamento no cemitério do Cruzeiro. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Laurita Correia dos Santos Augustin. A mesma era conhecida por Dona Laura. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Liberdade FM. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunicam o falecimento de Valesca Ibel Simões, com a idade de 19 anos, ocorrido ontem em sua residência. Deixe lutados pai, mãe, irmãos, avós, tios, sobrinhos, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na capela Walter August Becker, na Dona Francisca, de onde sairá o féretro hoje às 15 horas e 30 minutos, seguindo para sepultamento no cemitério Rio Vermelho Povoado. Comunicamos com pesar o falecimento de Valesca Ibel Simões. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunicam o falecimento da senhora Célia Cristina Dreve, com a idade de 86 anos, ocorrido nesta terça no Hospital Sagrada Família. Deixe lutados esposo, filhos, netos, bisnetos, genros, noras, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela São Bento Laier, de onde sairá o féretro nesta quarta-feira, às 9 horas, seguindo para o crematório catarinense. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Célia Cristina Dreve, também conhecida por Professora Célia Dreve. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Doze horas e 25 minutos. 12h25, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias na apresentação desse que vos fala aqui, Valmir Fortes. E esse final de semana, esse feriadão aí foi marcado pelos óbitos, né? Foi marcado pelo sinistro. Olha, lamentavelmente, eu só contei 14, recebi 14 notas de falecimento. Eu só tinha recebido uma quantidade tão grande aí na época do Covid-19. Fiquei alarmado com a quantidade de vítimas entre acidente de trânsito e outras vítimas e alguns óbitos que está meio obscuro ainda, não sabemos o que aconteceu, né? O óbito que chamou a atenção também aqui das informações e dos meios de comunicação foi uma colisão entre um Fiat Uno e uma moto Honda aí, 600, que matou o motociclista Dion Matheus Vieira, de 25 anos. O acidente ocorreu ontem, dia 1º de maio, na SC 418, em Campo Alegre, né? O motorista do carro não teve lesões, mas o motoqueiro foi a óbito. Então você veja que tudo isso aí causa uma tristeza na gente, né? O Dion Matheus Vieira era natural de Rio Negrinho, mas morava em Canoinhas. Segundo as redes sociais, ele teria estudado engenharia mecânica e antes do acidente a vítima compartilhou uma foto na moto. Ele veio voltando na manhã de terça-feira e será sepultado, né? Ele foi velado na manhã de hoje e será sepultado hoje às 16 horas lá em Três Barras. Então tá aí, né? Faleceu, mais uma morte lamentável para nós aqui que aconteceu na nossa região com relação à questão de mortes, né? E assim foram várias pessoas da terceira idade, né? Pessoas da juventude que morreu nesse feriado. Foi um feriado fatídico, vamos dizer assim, para todos nós. Isso que é bom destacar aqui, né? Apareceu por aqui também o Joaci dos Santos. Boa tarde, boa semana. Boa tarde, Joaci. Muito obrigado pela sua participação. Vamos aqui ao nosso grupo, a sala de dengue. Diz que tem um foco de dengue no bairro Centro, em rua Henrique Schwartz. Então, o pessoal que mora aqui no centro, na rua Henrique Schwartz, tem que ficar muito atento com relação a essa questão da dengue.
Hoje, durante a tarde, a gente vai vincular uma matéria com relação a isso. Parece que a promotoria pública já pegou forte lá em Joinville com relação à questão da dengue. E aqui em São Bento, apareceu um foco aqui no centro, agora na rua Henrique Schwartz. Então o pessoal tem que ficar muito atento aí ao que vem acontecendo também. Né? O pessoal já terminou de almoçar, começou a participar aqui na live. Né? Temos a participação aqui da Rosmari Santos, boa tarde para você. Rosmari, da Janice Carvalho, boa tarde, Fortesco, boa tarde para você também. Janice, muito obrigado aí pela sua participação. Né? O pessoal está chegando aos poucos para trazendo as informações e conversando. Né? Então, tá certo. O meu amigo aqui, o Adriel, está perguntando para mim, boa tarde, Fortesco, não esquece de saber quando sai o site da Prefeitura o resultado seletivo. Vou perguntar aqui, já mandar a pessoa da Prefeitura para saber quando é que sai esse resultado e vou informar aí, pode ficar tranquilo, a gente vai trazendo as informações de acordo com o pessoal vai precisando. Né? Agora, um fato inusitado que aconteceu foi na sexta-feira, né? Então aconteceu um fato bem inusitado. Eu fui procurado à tarde, já tinha passado aqui o Jornalista da Liberdade, e vou vincular para vocês uma entrevista que eu fiz aqui com a pessoa. Pessoal, alguns devem conhecer, alguns não devem conhecer, alguns devem conhecer de vista, né? O pessoal que está andando de carro aí deve conhecer de vista. É o Marcelo Ribeiro. Mas quem que é o Marcelo Ribeiro, meu forte? Eu vou contar já para vocês. O Marcelo Ribeiro é o seguinte, ele tem um problema nas pernas dele, é deficiente, certo que pode ser chamado assim, mas é deficiente. Ele tem um problema de deficiência, ele teve paralisia infantil, então ele tem problema nas pernas dele. E o que aconteceu com ele? Na sexta-feira ele me procurou, um Uber trouxe ele até aqui na rádio, fez a entrevista e eu vou vincular para você ouvir. Ele andava aqui por São Bento, você que está me ouvindo aqui deve ter visto ele algumas vezes, andava com um triciclo, né? Ele fez uma cadeira de roda, tipo um triciclo para ele andar. Porque ele tem dificuldade nas pernas dele, tem até a fotografia dele, ele está atrofiado por conta da paralisia infantil, e essa pessoa andava com isso aqui. E o que aconteceu? Então lá, na sexta-feira, foi apreendido o triciclo dele, entendeu? A cadeira de roda adaptada, você que pode chamar de uma cadeira de roda, ele adaptou aquele veículo para ele poder andar. Ele parece que trabalha lá no supermercado em Oxford e usava esse veículo para poder se locomover. Ele me contou a história dele, bem interessante, já vou vincular para você escutar aqui a entrevista. E ele falou o seguinte, que ele tinha esse sonho de ter essa cadeira motorizada desde que era pequeno, mas em vez de ele usar um motor dessas bicicletas que eles dizem, que acho que é 50... é uma potência que pode dar até 50 cilindradas, que a potência ele acabou usando um motor mais forte. E a lei não permite que isso eu faça. Então ele está consciente disso. Ele já vinha sendo alertado pela autoridade pública, né? Já havia sido alertado pelos profissionais da segurança para que não fizesse. E a grande maioria tinha bom senso. A grande maioria fazia uma vista grossa. Vou dizer fazer uma vista grossa, né? Porque não tem, a lei tem que ser cumprida. Que fique-se bem claro isso, você sabe, me conhece, sabe que a lei precisa ser cumprida. Mas o que acontece? E vinham alertando ele que iam precisar fazer, então, o recolhimento do dito veículo que ele adaptou para ele poder andar. Claro que às vezes a letra fria da lei, ela dói. Entende? Como doeu para ele, lá para o Marcelo Ribeiro, ele tem essa deficiência na vida dele, sabe? E eu não questiono quem fez a apreensão da cadeira lá, porque não se questiona a lei. Mas às vezes a gente precisa fazer uma vista grossa. E eu acredito que o Marcelo não estava fazendo cavalo de pau, além de estar andando na via, porque precisava andar em algum lugar. Em alguns lugares ele falou que ele não conseguia andar porque tem dificuldades, né, por causa da ciclovia ali, teria que andar contramão, ele optou por andar dentro da via. Então o que acontece? Em nenhum momento, que fique bem claro que alguém quer passar a mão na cabeça de quem está errado. Mas nesse caso em si, eu queria tocar o coração da autoridade pública, né? Você que está me ouvindo, você que fez esse termo aí de apreensão da cadeira adaptada do Marcelo lá, porque era um deficiente. Então eu sei que é difícil, mas não está fazendo cavalo de pau. Até sábado não minto, ontem eu passei, foi ontem de manhã eu passei ali pela estrada pela estrada velha, que nós chamamos ali em Serra Alta, tinha uns motoqueiros, o pessoal estava empinando moto lá, é uma praga isso aí. Mas enfim, isso era o problema deles e eles fazem as coisas erradas. Acho que tem que ser punido mesmo. Mas nesse caso, eu sei que é difícil e que vai contra a letra fria da lei. Fique bem claro, porque estava com motor a mais do que é permitido lá pela dita legislação. Mas o Marcelo, o deficiente lá, o aleijado, vamos dizer assim, coitado lá que tem as pernas atrofiadas, ele usava isso para trabalhar.
Então ele não estava no centro de São Bento do Sul, ele podia ter jogado um pano sobre as pernas dele no centro, sentado em frente à prefeitura, como acontece nos grandes centros, e simplesmente não justifica, né, mas poderia simplesmente mendigar e dizer, não, eu vou mendigar, o Estado que me pague um salário, eu vou pedir, eu vou mendigar e que se lasque. E o que nós iríamos fazer? Movimentar a assistência social, movimentar todo mundo para tentar lá acudir, para não ter aquela realidade na nossa cidade. Mas o Marcelo, olha só que história dele, né? Ele resolveu, ele foi lá, não sei com a ajuda de quem, conseguiu adaptar e fazer esse triciclo, mais uma vez, fora das especificações legais, né? Mas para que ele pudesse ter o mínimo de trafegabilidade para ele andar e chegar até o trabalho dele lá. Entende? Você vê que triste isso, né? E teve esse veículo dele ali preso, né? Teve isso ali apreendido pela autoridade. Então você veja. E aí ele ficou largado, não tinha como andar, mas é difícil, né? Ele saiu se agarrando, saiu se arrastando ali até chegar, largar perto do posto, né? Foi desumano, né? Largar até perto do posto para que ele pudesse entrar em contato, conseguir um Uber aí para poder se locomover. Então eu não podia deixar de contar essa história do Marcelo, porque eu achei muito triste. Eu acho que poderia ter tido um pouco assim de bom senso, e vou falar, eu sei que não é o certo, mas num caso desse precisaria ter sido feito à vista grossa. Quero agradecer do fundo do meu coração para cada um de você que passou por ele, você que é autoridade pública, né? Você que é autoridade, investido a autoridade, passou por ele, e ele me falou na entrevista que fez já a vista grossa, porque ele tinha sido avisado. Fique bem claro, ele tinha sido avisado que ele não podia andar com isso ali, né? E ele disse, então, ele falou o seguinte, olha, eles me avisaram, senhor, eles me avisaram, que bom, então eles avisaram, mas para você que fez, que teve esse coração de fazer, de dar aquela olhadinha para o outro lado, né, quero agradecer aí do fundo do coração. Vou colocar a história triste, como eles não quero, isso aqui não é uma crítica a nada, para que as pessoas tomem o conhecimento do que aconteceu, mas independente, né, a decisão foi tomada, e foi tomada com base na lei, e foi a decisão certa a ser feita, né. De repente, deixa eu ver aqui que eu tenho um comentário que o nosso amigo que o Joacir sempre faz bons comentários. Aí ele diz o seguinte, aqui, ó, o Joacir Santos, né? Infelizmente ele andava pela via como um veículo normal, vi risco iminente para ele e para os outros. Olha aqui, ó, isso é a visão aqui já do nosso amigo Joacir. O Joacir sempre é muito lúcido, né? Sempre faz bons comentários com relação a isso. E aí, como eu te disse, mas quero agradecer a cada um de vocês que o tempo que ele pôde, foi permitido, que ele usou aquela triciclo dele para andar ali, não sei que autoridade, eu achei muito bonito, da parte dos outros que fizeram dela aquela olhadinha para o outro lado, né? Até que pegou alguém lá que resolveu que não, que teria que aplicar a dita lei, e fizeram lá como é que se diz ali, a apreensão no veículo. Ele foi até a delegacia, perguntaram para ele, o que ia acontecer, disseram assim, olha, nós vamos te devolver, e se você pegar, vão prender de novo, né? Então vai ficar aí nesse jogo de empurra-empurra. Vamos ouvir a entrevista aí com o Marcelo, e eu já volto para comentar o assunto. Marcelo de Lima Ribeiro Martins. Jonathan, você tem um problema nas suas pernas, sofre do quê? Eu já nasci assim, desde pequeno. E o que é essa dificuldade que você tem? É que eles chamam, que atrofiou o nervo e dá, como é que eu posso falar? É paralisia infantil que eles falam. Ah, você sofre já de um problema de paralisia infantil? Quantos anos tem? 32. Mora aqui em São Bento há quanto tempo? 30 anos já. 30 anos aqui em São Bento, natural daqui mesmo, de onde? Natural de São Bento mesmo. Natural de São Bento do Sul. E você andava com um triciclo aqui em São Bento do Sul, até eu tinha até acompanhado, por aí de vez em quando eu vi isso pela estrada aí. Você tem tipo um triciclo, né? Tem um triciclo, que é tipo parecido com uma bici, só que eu mandei adaptar ele porque meu sonho era ter um negócio do motor, né? E daí comecei a andar e comecei a pegar amizade com a turma e todo mundo gostava de mim, né? E daí agora foi isso que aconteceu ontem, né? Que tá dando agora. E esse triciclo, como é que funciona? Ele é bateria, gasolina? Ele é motor de moto, só que é motor de bis. E ele é reduzido, ele não tem a quarta, daí ele pega uns 50 por hora, mais ou menos ali. É o máximo que ele pega, 50 por hora? O máximo que ele pega. Ah, então beleza. E daí o que aconteceu que ontem, dia
Ontem, dia 27, né? Ontem, dia 27 de abril, a polícia tomou de você? Tomou. Eu tava voltando do trabalho, que eu trabalho no Belém, né? Daí ela tomou de mim, alegando que eu não podia estar rodando com esse negócio ali, que eu ia causar um acidente. Mas você tava na via principal ou tava do ladinho ali? Eu tava no meio da rua, que ali na frente do forte, né? Pra você andar na ciclovia, você tem que andar contramão, né? Daí, tipo, eu tava junto com os carros ali andando. E daí, quando eu fui ver, na verdade, eles vieram me seguindo desde o Bombocado ali. E daí, do Bombocado, eles foram me parar ali na frente do posto, ali na frente da delegacia, né? E fazeram orientação, em vez de fazer orientação, foram lá e tomaram o negócio. Foram lá e tomaram o negócio. Daí, desanimado, eu peguei e larguei a moto e deixei lá. E até agora, fui lá tentar tirar, não teve jeito, tá lá. E como é que você faz para você deslocar agora? O que está acontecendo? Eu não tô meio se levando, meio se arrastando, porque eu não dou conta muito tempo dentro de a pé. E Uber, gasto de Uber, essas coisas? Não... Gasta. É o único jeito. Gasta, porque eu preciso trabalhar, né? Não tem... E eu faço fisioterapia uma segunda e quarta, né? Com o Dr. Mauro lá, que é meu grande amigo, né? E uso ela no dia a dia, assim, para poder se locomover. E agora, como se tivesse tirado uma parte do meu corpo, né? Eu acredito. E não conseguiu ter ninguém na delegacia deu um aparato, conversou, tentou conversar com alguém ali? Quem que você falou na delegacia lá? Um tal de Tony que tem lá no segundo andar ali. E daí ele me falou que o cara que libera a moto no caso, que daí dá o papel de liberado para mim poder ir pegar lá onde é um galpão lá que eles aprendem o veículo, eles não podiam dar porque ele não estava ali. E daí ficou só para terça. Só para terça-feira? Não explicou? Só disse que não estava no dia ali? Só disse que não estava no dia e disse que é para mim passar terça lá para pegar o papel com ele. E ainda vai ter que pagar certos gastos de que está guardado lá? Ainda vou ter que pagar o custo lá, o guincho. Na verdade o cara só cobrou o guincho. O pátio, daí acho que ele vai cobrar também. Ainda pátio cobrando tudo. Mas que história triste, né? E simplesmente a polícia pegou e guinchou e não deu recurso. E não deu recurso. Daí eles vieram falar que estão fazendo o serviço dele. Quase que eu falei, então por que não prende quem está devendo? Então a polícia militar de São Bento tá assim, eles pegam o deficiente e largam no meio da estrada. Mas é mais ou menos assim. Então eu quero agradecer a sua participação aqui no Liberdade Notícias para trazer essas informações, né? E vamos levar aí ao conhecimento da autoridade para ver o que a autoridade pública fala sobre isso. Eu só tenho a agradecer, né, a todo o pessoal aqui de São Bento que sempre me acolheu. E aquele abraço, né? Quem puder me ajudar e tamo junto. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. 12h40, 12h40, vamos fazer o intervalo, fazer um comentário sobre a matéria, né? Você vê que durante a matéria ele colocou bem a parte ali, que, como disse, não ter que fazer, estava errado mesmo, não tinha muito o que fazer, a autoridade fez o que precisava ser feito, que fique bem claro. O pessoal já está reclamando comigo, diz assim, ó, não pode haver brecha, não pode abrir precedência. Então tá bom, né? Cada um tem a sua opinião com relação a essa questão aqui. Então tá aí a história triste do nosso deficiente, né, que ficou sem, e tá certo, né? Vamos ver se ele deveria ter feito, até orientei ele que ele deveria diminuir o motor desse trem, então baixar ali pelo menos para um motor de menos de 50 cilindradas, se é o que não me engano. São essas bicicletas motorizadas, né, que daí acho que daí não teria problema de ele andar aí dentro da via pública. Foi mais ou menos que eu pude orientar, né? Então tá certo. Vamos agora fazer um pequeno intervalo e eu já volto trazendo mais informações. Esta programação tem o apoio cultural de... O Forte Atacadista tem tudo para sua casa e seu negócio. Confira. Frango inteiro congelado agosto quilo, R$ 6,99. Achocolatado Toddy sachê 1,02 quilos, R$ 14,98. Açúcar refinado Caravelas 5 quilos, R$ 16,20. Refrigerante Guaraná Lata 350 ml, R$ 2,48. E tem a Forte do dia. Costela bovina Friboi tiras com osso congelado quilo, R$ 18,78. Forte Atacadista, bom negócio todo dia.
São Bento do Sul tem La Casa Açaí e Sorvetes. Fica ali na Rua Barão do Rio Branco, número 67. Não confunda, fica bem em frente ao parquinho da Praça Central. Para refrescar o seu dia, temos o delicioso açaí, salada de frutas e sorvete expresso. La Casa Açaí e Sorvetes, fazendo do seu dia um dia mais feliz e saboroso. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento da senhora Laurita Correia dos Santos Augustin, por 76 anos de idade, ocorrido no dia 1º de maio no Hospital e Maternidade Sagrada Família. Deixe-lutados 2 filhas, 2 genros, 3 netos, irmãos, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na capela do bairro Cruzeiro. Seu corpo está sendo velado na capela do bairro Cruzeiro, de onde sairá o féretro, dia 2 de maio, às 14 horas, seguindo para o sepultamento no cemitério do Cruzeiro. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Laurita Correia dos Santos Augustin. A mesma era conhecida por Dona Laura. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Liberdade FM. Liberdade FM. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento de Valesca Ibel Simões, na idade de 19 anos, ocorrido ontem em sua residência. Deixe-lutados pai, mãe, irmãos, avós, tios, sobrinhos, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na capela Walter August Becker, na Dona Francisca, de onde sairá o féretro hoje às 15h30, seguindo para sepultamento no cemitério Rio Vermelho Povoado. Comunicamos com pesar o falecimento de Valesca Ibel Simões. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunicam o falecimento da senhora Célia Cristina Dreve, com a idade de 86 anos, ocorrido nesta terça no Hospital Sagrada Família. Deixe-lutados esposo, filhos, netos, bisnetos, genros, noras, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela São Bento Laier, de onde sairá o féretro nesta quarta-feira, às 9 horas, seguindo para o crematório catarinense. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Célia Cristina Dreve, também conhecida por Professora Célia Dreve. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Doze horas e 45 minutos. Veja que esse caso aqui do Marçal ficou complicado, né? Eu quero dizer assim, mais uma vez, que a autoridade pública está dentro, fez certinho o que a lei manda fazer e isso não se questiona. Mas esse caso dele traz de volta à baila, e aí eu quero fazer uma ligação com relação a essa questão do nosso transporte público. Se tivesse um transporte público funcionando, se tivesse tudo organizado, provavelmente ele não teria que fazer uma alternativa para se deslocar e não estaria lá. E aí a nossa PM não poderia ter que ter tomado essas atitudes e não teria que ter acontecido isso. Veja que da onde que vem o problema, veja da onde que está vindo esse problema. Está vindo tudo aonde? Lá do transporte público municipal, que não funciona. Então, você está entendendo agora, amigo Bino? Veja só todo o problema que aconteceu por causa do descaso que vem acontecendo no transporte público de São Bento do Sul. Aí a pessoa que tem a deficiência, né, que precisa ter lá o transporte, e que por lei ela tem que ter um transporte, tem que ter uma acessibilidade ao transporte público, ela tem que criar alternativas. E nessa busca de alternativas, ela acaba criando essas situações que botam em xeque lá a nossa própria autoridade pública. Por isso que não estava errado, que fique bem claro, né? Em nenhum momento que alguém disse que eles estavam errados no que eles fizeram. Fique bem claro que estão certíssimos de fazer essa fiscalização. Mas agora você entendeu qual é que era o problema? Por que eu trouxe à baila essa questão aí do que aconteceu? Por quê? Por problemas que nós vamos enfrentando dentro do transporte público de São Bento do Sul. Se funcionasse, se tivesse 100%, provavelmente aí o Marcelo Ribeiro não teria passado pela cabeça dele, não teria tentado adaptar alguma coisa que ele pudesse se locomover, e ele não precisaria ter passado por essa questão, né? E também a nossa própria autoridade
de segurança pública não precisaria ter passado por esse tipo de situação. Se tivesse tudo funcionando dentro do que é para se funcionar. Você entendeu agora como é que funciona, da onde que vem o problema? Por causa de uma engrenagem, né? Por causa de uma engrenagem que não funciona bem, as outras engrenagens já começam a se incomodar. Entendeu? Aí a nossa polícia, que já é muito bem preparada, que se diz que tem muita coisa para se incomodar, tem que se incomodar com o que não precisa. Esse que é o grande, eu acho que a grande reflexão de tudo isso, ela só vem a trazer, a fortalecer os problemas que nós vamos enfrentando aqui no transporte público e que simplesmente está abandonado, né? Que ninguém faz nada, que ninguém procura nada, as autoridades não procuram fiscalizar, as autoridades não procuram trazer à luz da comunidade uma solução para esse assunto, que é o transporte público, que precisa ser fiscalizado, que precisa ser melhorado de alguma forma. Qual é a solução? Não sei, para isso eles estão lá, para isso tem os técnicos, tem os engenheiros de trânsito lá para resolver essa questão. Então veja que essa história triste do Marcelo, ele vem, coloca em choque ele por estar errado, porque estava fazendo o que é errado, e o que é errado não se pode fazer. O outro teve que cobrar, né? Para que se faça o que é certo. Mas tudo isso é reflexo de um sistema de transporte que não funciona no município de São Bento do Sul. Um sistema que não é humano, né? Que ele não é preparado para quem realmente precisa. E é público. Já fala, transporte público. Não fala transporte privado, né? Fala transporte público. E agora, as autoridades do município aí com a palavra, né? Não vão falar, né? Não estão nem aí, como eu disse, eles estão tudo lá dentro certinho. Tem ar-condicionado, tem cafezinho. Não vai falar sobre isso aí. Vai fazer de conta que nem viu. Esse sim vai fazer vista grossa, como eu falei, né? Esse vai olhar pro lado. Vai só olhar assim pro lado e ainda vai virar o nariz, né? Assim, nem vou me envolver nisso aí. E esse que deveria estar se incomodando, não. Aí quem tem que se incomodar é a autoridade pública que está lá todo dia na via, né? Que tem que estar cuidando do trânsito, tem que estar cuidando de todo mundo. E esse é que se incomoda. O outro que tem que se incomodar lá porque tem que achar uma alternativa para poder ter transporte. E as pessoas que de fato precisam se incomodar mesmo, eles não. Esses estão lá dentro dos seus escritórios, né? E esses sim fazem vista grossa. Esses olham para o lado e que se lasque, né? Esses eles olham para o lado, eles fazem vista grossa com relação à questão do transporte público que não está funcionando em São Bento do Sul e que ninguém resolve nada. Triste, lamentável, mas é isso aí mesmo. É um caso triste, né? Mas ele precisava ter trazido a baila, né? Teria que trazer esse caso para que as pessoas tomassem conhecimento, entende? Do que acontece. Porque hoje é 1, amanhã é 2, amanhã é 3, aí vai se ampliando e daqui a pouco como é que fica. Entende? E não dá para deixar as coisas chegar nesse ponto, né? Eu vou falar para você também que você tem que ficar muito atento à questão dos golpes, né? Lembrando que nós temos essa parceria aqui com o pessoal da Polícia Civil, né? Com o Dr. Sobreira, já tem falado aqui, para que o pessoal fique muito atento à questão dos golpes, fique muito alertas, né? Essa questão de comprar carro pela internet, comprar carro na OLX. Então, antes de fazer qualquer tipo de negócio, entre em contato com aí com o despachante de sua confiança. Pegue todas as informações possíveis antes de fazer o pagamento para evitar que você perca algum tipo de valor. Antes de fazer algum Pix, né? Olha, o pessoal faz Pix. Ah, mas eu quero fazer um Pix para o meu irmão, para o meu tio, para o meu pai, não sei o que, me ligou. Dá uma boa olhada primeiro. Pensa bem, né? Pensa bem, dá uma boa olhada antes de fazer esse depósito para ver se é da família mesmo, para que você não perca esse dinheiro depositado. E depois que depositou, para fazer o reverso é difícil, né? Para você buscar isso aí de volta, olha, não tenho conhecimento, tomara que tenha, se alguém tiver conhecimento e conseguiu de volta, me avisa, né? Mas até agora não tive conhecimento de alguém que conseguiu resgatar esse dinheiro aí de volta, né? Não perde mesmo e não tem o que fazer, né? O pessoal vai perde esse dinheiro e depois não tem condição. Então tem que estar muito atento nessa questão dos golpes que acontecem aqui no município de São Bento do Sul. E olha que o pessoal perdeu muita, né? O pessoal
perdeu muito dinheiro com relação a essas questões aí. Então tem que estar muito atento a tudo isso. Lembrando aí que a preparação aí da via da Estrada das Neves continua, né? Já falei aí para você que tem que ficar muito atento e vai aí hoje. Então estão preparando lá a via para receber o asfalto, tomara que termine logo isso. Ele vai aqui, ó, o trânsito do trecho entre a Igreja Assembleia de Deus até a esquina da rua Carlos Rick, o Estrada Velha, está totalmente interditado até sexta-feira. Então hoje, a partir de terça-feira, lembrando, né, o pessoal que está ouvindo aí, das 8 horas da manhã até as 16h30, tem que buscar rotas alternativas. O pessoal não passa nesses horários, não passa nessas vias, não tem como passar. Tá interditado, entendo? O pessoal tá bufando, mandaram mensagem, ah, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, né? Estão aqui e não conseguimos passar e não sei o que. E o pessoal do Detru tá por ali, tá fazendo todo esse trabalho de fazer essa orientação ali. Hoje também a Secretaria, já informei, a Secretaria de Obras está trabalhando ali no Weser para melhorar. Mas então até sexta-feira, quem depende de 20% tem que buscar rotas alternativas. O que eu estou buscando aqui é com relação a essa questão das nossas autoridades para ver e para facilitar um pouco também de quem depende de ônibus no bairro Serra Alta, que está todo mundo isolado ali, né? Então o pessoal pode fazer desvio ali ali no Weser, lá pelo bairro Chirão, né, que fazem as ligações entre o centro aqui e o bairro Serra Alta. Bom, aqui, ó. Também teve um caso que abriu precedente, que também foi o caso da Capivara, né? Ficou muito famoso aí também ficou muito famoso aqui nas redes sociais, né? Então tá assim, ó, o pessoal acha que não pode abrir precedente, ó. E é verdade, começa a abrir precedente para um, abre para todo mundo, né? Como eu disse, essa questão do nosso amigo aqui não é que a gente abriu precedente, mas precisava trazer ao conhecimento da sociedade tudo o que vem acontecendo. E quero reforçar mais uma vez que a culpa aqui desse deficiente, por não ter que buscar alternativas para poder andar, a culpa não é dele. A culpa não é da autoridade que teve que fazer a apreensão lá do veículo dele porque estava preso, porque estava ilegal. Então, ilegal tem que fazer mesmo. Como eu quero que fique bem destacado que a culpa é das nossas autoridades que não cobram da empresa pública de transporte, que já diz, empresa pública de transporte coletivo, que não funciona no município. Porque se tivesse um transporte bom, provavelmente esse tipo de coisa nós não teríamos que noticiar, né? Esse tipo de notícia triste aí. Que fique bem claro isso aqui, né? A culpa é dessa. A culpa é nesse sentido. Eu sei que existe um culpado, né? Mas o desleixo, né? Esse abandono que está o transporte coletivo em São Bento do Sul acaba com que venha gerando esse tipo de confronto, né? Esse tipo de dificuldade para que a autoridade tenha que resolver lá no local. E daí só para eles, né? É como eu disse, a nossa polícia vem resolvendo briga de vizinho, briga de cachorro, tudo, e daí resolver e cuidar mesmo da segurança pública não tem tempo. Isso que é terrível, por quê? Porque fica resolvendo questões que poderiam ter sido resolvidas bem antes, né? Isso que é bem verdade. 12h56 e teve homenagem aos campeões aqui da última sexta-feira, dia 29. Os atletas que competiram no Pan-Americano de Taekwondo chegaram a São Bento do Sul e foram recepcionados com festa aí. Os são-bentenses Arthur Meirelles da Costa, a Rafaela Meirelles da Costa e a Heloísa Amanda Bertoli estiveram na República Dominicana em disputa pela competição. Na ocasião, os irmãos Arthur e Rafaela foram campeões em suas categorias. Então, parabéns a eles. Os atletas foram parabenizados pela conquista, né? Então, tá certo aqui, ó. Para o técnico Jauri da Costa, que também é pai de Arthur e Rafaela, este resultado demonstra todo o esforço nos treinamentos. Abre aspas. Agradecemos toda a população que torceu por nós e também nos apoiaram. O Taekwondo aqui no município. E que apoiam o Taekwondo aqui no município, né? Foram dias de muita emoção e ficamos muito felizes com o resultado. Agora é continuar o trabalho, pois no próximo final de semana já voltamos às disputas pela Copa Sul de Taekwondo, em busca de mais medalhas, fecha aspas, destacou o técnico que também é treinador da modalidade, em São Bento do Sul pela Associação de Taekwondo e Fundação Municipal de Desporto.
Na ocasião, a atleta Rafaela Meirelles da Costa foi campeã pelo naipe feminino, na categoria cadete até 61 quilos. Seu irmão Arthur Meirelles da Costa conquistou a medalha de ouro na categoria júnior de até 73 quilos, pelo naipe masculino, tornando-se bicampeão pan-americano. A atleta Heloísa Amanda Bertoli, que também representou a seleção brasileira pela categoria cadete até 53 quilos, participou da competição pela primeira vez, tendo um ótimo desempenho técnico. Ficou o registro, então. 12 horas e 57 minutos, então pelo menos aqui o esporte está trazendo aqui e está trazendo novidades, né? E está trazendo bons resultados aqui para São Bento do Sul. 12 horas e 58 minutos, com essa eu encerro a Liberdade de Notícias de hoje. Volto amanhã para trazer aqui mais informações, mais reclamações e, claro, sempre trazer uma novidade aqui com Liberdade Notícias. Grande abraço para você, fique agora aqui na programação da Liberdade FM e amanhã a partir das 6 horas com o Almir Dias, já às 9h30 ali com o Paulo Rogério e às 11h30 com o Almir Forteschi no Liberdade Notícias. Grande abraço e até lá. Você ouviu Liberdade Notícias. Meio-dia.